Olá, irmãos, boa tarde, tudo bem? Estamos então juntos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Louvamos a Deus por esse momento precioso que Ele nos concede. E antes de tudo, irmãos, eu gostaria de convidar a todos que pudessem orar nesse momento para que o Senhor nos abençoe, esclareça, o que Ele tem para nos ensinar por meio da sua palavra. Pai querido e Pai eterno, santo e poderoso, nosso Senhor Jesus, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Faz em nós, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Senhor, nos dê o Teu entendimento, Pai, a Tua sabedoria, Pai, para que não haja nada de nós, Senhor, mas tudo de Ti em nós, Senhor. Senhor, nos fale o que o Senhor tem para nos falar, Senhor, conforme o Teu querer para cada um de nós, Pai, que somos Tua igreja, Pai, Teus filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale com nós, Pai, nesse estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de convidar a todos para a gente dar início nesse estudo lendo o livro de Salmos, capítulo 100. A partir do verso 1, lemos assim: Aclamem ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A base do louvor é o conhecimento verdadeiro de Deus. E esse verdadeiro conhecimento nos conduz à verdadeira adoração. O versículo 1 fala que aclamem, em muitas versões fala celebrem com júbilo ao Senhor. No versículo 2 nos fala sirvam ao Senhor com alegria. E no finalzinho ali, apresentem-se diante dele com cântico. Então, clamar, o que seria clamar? Orar e clamar são diferentes coisas. Orar significa falar, conversar com Deus, abrir o nosso coração. E muitas vezes, muitos de nós, eu tenho certeza que a maioria já passou por isso, e ainda passa, quando estamos com muitas angústias, dificuldades, às vezes não sai nem a voz para falar com Deus, não sai nem palavras da nossa boca. E o que nos resta são lágrimas, lágrimas de sinceridade. E o Senhor, como Ele nos conhece, Ele sabe muito bem do que estamos passando, Ele aceita aquelas lágrimas de sinceridade como oração a Ele. Clamar, irmãos, é suplicar, implorar. É quando manifestamos a necessidade de algo. No dicionário, a palavra clamar, ela é gritar, significa gritar, falar em alta voz. Nós podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar, mas é impossível clamar sem orar. Tem momentos que o sufoco, ele precisa ser expresso diante de Deus. Na nossa sala de oração, nós oramos e clamamos a Deus. Nós suplicamos. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo, ele nos leva a demonstrar o nosso clamor de inúmeras formas. E de inúmeras maneiras, porque nós temos liberdade nele para isso. Nós somos e devemos ser livres para expressar o nosso clamor a Ele. Para expressar o que estamos sentindo, a nossa súplica a Ele. Nós clamamos ao Senhor para que Ele nos encha do Espírito Santo, para que Ele transborde o Espírito Santo em nós. E como verdadeiros adoradores,
o nosso principal clamor, o nosso principal motivo de clamor é pela presença constante do Espírito Santo em nós. Esse deve ser o nosso principal clamor. E no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. A alegria, irmãos, é quando entendemos que a presença de Deus em nossas vidas é o suficiente para estarmos satisfeitos. Quando entendemos, irmãos, que o motivo principal do nosso contentamento deve estar no que o Pai já nos deu, que é a salvação, a vida eterna. Esse deve ser o motivo que supera qualquer problema e situação que viemos a enfrentar. O versículo 3, aliás, no finalzinho do versículo 2 nos diz que devemos também apresentar-se diante dele com cântico. O cântico, ele é o nosso louvor. É quando abrimos a nossa boca e cantamos louvores a Deus. Quando nós viemos aos cultos, nós viemos fazer o quê? Nós viemos cultuar. Já diz, a palavra diz culto, a gente vem para cultuar. Então isso significa que viemos dar e prestar culto a Deus. E se nós formos analisar o momento que mais cultuamos a Deus, é no momento da ministração do louvor, no início. Durante o louvor, que dura mais ou menos 30 minutos no nosso culto. Após os louvores, irmãos, o que acontece? É a ministração. O pastor libera a palavra. E nesse momento de liberação da palavra, da ministração, quem recebe somos nós, que temos o privilégio de receber do Senhor o nosso alimento espiritual. E é através desse alimento que nós temos a mudança de vida e entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Então, durante a ministração do louvor, nós devemos cultuar, devemos adorar e se prostrar diante de Deus. A adoração no dicionário significa veneração, culto que se rende a quem se considera uma divindade. Então, nada mais justo que nós adorarmos, prestarmos todo o nosso louvor, nós nos dobrarmos diante de Deus. Nesse momento, irmãos, do louvor, nós devemos deixar a nossa timidez de lado, não se importar com o que o irmão do lado vai pensar ou vai achar, e fazer o que viemos fazer, que é cultuar, que é louvar com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, dando o nosso melhor ao Senhor. Podemos, irmãos, comparar, dar um exemplo de alguém que vai a um estádio de futebol. A pessoa vai lá para quê? Para torcer para o seu time. E lá, durante o jogo, o que acontece? Muitas palmas, cânticos ao time, hinos que glorificam aquele time. O time faz um gol. O que a torcida faz? Ela explode de alegria. É uma explosão de alegria, né? Muitos se abraçam, nem conhecem a pessoa, estão se abraçando felizes. Muitos irmãos ficam tão felizes, aquilo é tão bom para eles que eles até choram. Podemos dizer então que o time é adorado e aclamado naquele lugar, por muitos. Eu posso dizer por todos que estão ali. E se nós formos analisar, será que um time de futebol é mais importante que o nosso Deus Criador, que se fez homem, sofreu e derramou seu sangue precioso para nos salvar, irmãos? Porque que em qualquer lugar do mundo eu me solto. E quando eu vou a algum evento qualquer mundano do mundo, eu me travo, eu tenho vergonha de estar diante da presença de Deus. Em qualquer lugar do mundo, não, eu me solto, eu fico feliz. Seja em jogo de futebol, shows, enfim. Lá eu sou solto, eu sou livre, eu expresso a minha alegria. E aqui na casa do Senhor eu tenho tanta dificuldade, eu me travo. Porque, irmãos, quando eu ouço o pastor ministrando aqui sobre algo que o Senhor fez,
sobre a promessa que Ele tem para mim. Eu não consigo muitas vezes dizer glórias a Deus, eu não consigo glorificar Ele por o que eu estou ouvindo que Ele vai fazer, porque Ele já fez e pelo que Ele é. Porque, irmãos, eu não consigo estar feliz e livre para cultuar. Por que é tão difícil? Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele quer nos despertar para isso. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele não precisa do nosso louvor. Ele é Deus independente disso. Mas por amor a nós, Ele nos alerta. E continuando, irmãos, no versículo 3, o Senhor nos dá 3 motivos de que Ele é merecedor do nosso louvor. Ali no início diz assim: foi Ele quem nos fez. Então Ele é o nosso Criador. Não teríamos vida se não fosse por Ele. O segundo motivo, irmãos, Ele é o nosso Redentor. Somos o seu povo. Ele nos fez pertencer a Ele ao nos comprar com o seu sangue precioso por meio do seu Filho. E o terceiro motivo, rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. Ele quem nos alimenta, Ele quem nos protege, quem nos guia. Ele é o motivo, irmãos, de não sermos consumidos. O versículo 4, temos mais uma vez, irmãos, um apelo. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Seguindo ali no versículo 5, porque a primeira palavra ali, irmãos, começa com porquê. E então vem 3 razões para o louvar novamente. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus misericordioso. E de geração em geração dura a sua fidelidade. O nosso Deus é fiel. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e Ele é fiel. Isso tudo, irmãos, se tornou conhecido por nós quando Deus se fez homem, quando Ele deixou a sua majestade, o seu trono e se fez carne. Qualquer adoração a Deus que não seja baseada no verdadeiro conhecimento, ela é vazia e não tem sustentação. Convido a todos para lermos juntos o livro de João, capítulo 4, e o versículo 23. João 4, 23 nos diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração, ela vem do coração. A verdadeira adoração, ela é demonstrada por amor, por respeito e dedicação a Deus. Adorar em verdade, ela é adorar por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele ainda vai fazer. A verdadeira adoração vem da comunhão com Deus. E nós temos essa comunhão por meio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a importância de clamar pela presença do Espírito Santo. Adoramos a Deus quando não só estudamos e lemos a palavra, mas quando nós aprendemos e aplicamos o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, que é a vontade do Senhor. E assim nós temos a nossa mudança de vida. Quando deixamos a palavra do Senhor transformar a nossa mente e o nosso coração. Irmãos, quando lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos o que é a vontade dEle e o que não é da vontade dEle. Então nós deixamos de fazer as coisas erradas que nós fazíamos, as coisas erradas que o velho homem fazia, e deixamos para lá, deixamos de fazer, porque isso não adora ao meu Deus. O nosso incentivo de mudança de vida não deve ser por pessoas, mas sim por querer dar o nosso melhor, agradar e adorar a Deus por meio disso, por meio da nossa vida.
Para sermos uma oferta agradável a Deus, nós devemos dar o nosso melhor, ser sacrifícios vivos a Ele. Quando nós estamos servindo ao Senhor, nós também estamos cumprindo o mandamento de amar o próximo e de fazer o ID, de cumprir o ID, de fazer discípulos. E assim também o adorando. Adorar a Deus, irmãos, é colocá-lo como centro das nossas vidas. Ele deve ser o centro de tudo. Vamos ler juntos, irmãos, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faço tudo para a glória de Deus. A nossa adoração, irmãos, ela não deve estar limitada apenas aqui dentro da igreja, mas também fora, na nossa rotina diária, na nossa rotina do dia a dia. Mais um texto, irmãos, que fala a respeito disso se encontra em Colossenses, capítulo 3, e o versículo 23. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Tudo o que a gente fizer, irmãos, no trabalho, não será para o meu chefe. Será para o meu chefe, mas antes de ser para o meu chefe, para o meu patrão, será para Deus. Quando eu estou em casa, estou servindo a minha família, eu não estou servindo a minha família só. Mas antes de servir a minha família, eu estou servindo a Deus. Tudo na vida é santo se for feito para Deus. Quando nós começamos a enxergar as nossas atividades como algo feito para Deus e para a sua glória, a nossa vida ela se torna uma vida de adoração. E se nós quisermos, irmãos, sermos adoradores, devemos analisar, fazer uma autoanálise. Se em nossa vida tem algo que o Senhor não se agrada, tirar aquilo da nossa vida, não fazer mais. Por quê? Porque devemos se afastar disso. Devemos nos afastar de algo que não agrada a Deus. Porque se não agrada ao meu Pai, também não me agrada. Devemos tirar tudo o que não glorifica a Ele da nossa vida. Porque a nossa vida tem que ser uma vida de glorificação, de exaltação ao nosso Deus. Para que assim, irmãos, por meio da nossa vida, nós sejamos conhecidos por sermos os verdadeiros adoradores. Que por meio da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de nos portar, seja também uma forma das pessoas que não conhecem Jesus, ver que tem algo diferente em nós. Aquela pessoa que costumava falar coisas que não edificam, muitos falavam palavrões, não falam mais. Aquela pessoa que era irritada, estourada, braba, por qualquer motivo, ela não é mais, ela mudou. E isso vai despertar as pessoas se perguntarem, ou até mesmo te perguntar, o que está acontecendo? Por que tu mudou assim de uma hora para outra? E isso vai servir de evangelismo, de forma de adoração. Porque estamos mudando para a honra e glória do nosso Rei Jesus. E indo já para o fim do nosso estudo, eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 nos diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Aqui o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus para nos comparar, irmãos, com espelhos. Deus, ele está à procura de pessoas que reflitam a glória dele aqui na terra. Ele quer usar as nossas vidas como instrumentos para fazer maravilhas e testemunhar a respeito de Cristo para o mundo. Tem um louvor, irmãos, que diz assim, ó, eu acredito que muitos conheçam: até que o mundo possa ver a tua glória em meu rosto brilhar.
Então, que a gente seja moldados, que a gente seja mudados, até que o mundo possa ver a glória do Senhor no nosso rosto brilhar. E a minha oração, irmãos, é que Jesus, Ele nos capacite, Ele nos encha do Espírito Santo, para sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que essa seja a nossa busca diária, seja o nosso anseio maior, como verdadeiros cristãos, que o amam e que o adoram em espírito e em verdade. Eu agradeço a Deus por esse momento. E para encerrar, vamos fazer uma oração, glorificando a Deus, por Ele ter aberto os nossos olhos mais essa vez, mais esse dia. Senhor, eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando o estudo, Senhor. Assim como eles, Pai, eu peço que o Senhor me ilumine cada irmão, cada irmã, Senhor. Ilumine, Pai, a nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Quebranta os nossos corações para que a gente possa, quando estar, Pai, diante de Ti, Pai, cultuando a Ti, Pai, não existir, Pai, barreiras que nos impeçam de expressar o nosso amor, Senhor. A nossa vontade de Te adorar, de dizer que Te amamos, Pai. Que não sabemos viver sem Teu amor, Senhor. Que precisamos de Ti. Que suplicamos, Pai, pelo Teu Espírito Santo em nossa vida. Pois sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós não conseguiremos, Senhor. Na nossa força, nós não queremos, Pai, e nós não conseguimos. Por isso te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente reconheça a cada minuto da nossa vida que Tu és o nosso Deus. E que nós queremos nos render a Ti em tudo o que a gente for fazer, Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos use, Pai, como ferramenta, Senhor, para trazer, Pai, novas pessoas, Pai, novas almas, novos discípulos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos renova, Pai. Queremos ser Teus verdadeiros adoradores, Senhor. Nascemos para Te adorar, Senhor, e exaltar o Teu santo e lindo nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.